como cristãos, nós sabemos que a oração, ela não é importante. A oração, ela é fundamental para aquilo que nós vamos viver. E a oração do Pai Nosso, ela vem como um modelo a qual o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, nos ensinou. Uma oração perfeita. Eu quero ler com você em Mateus, capítulo de número 6. Amém? A partir do verso 9, vamos ler a oração desde o começo. Cada quinta-feira nós estamos aprendendo um pouquinho sobre essa oração tão especial, tão importante. E cada pedacinho dela são joias valiosíssimas que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu. Versículo 10, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como é no. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora o versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre perdão de dívidas. E às vezes você nem sabe que tem dívidas que precisam ser perdoadas. Eu quero então que hoje você abra seu coração para tudo aquilo que a palavra de Deus ela vai falar conosco. Porque nós precisamos entender a nossa posição em Jesus, porque senão nós não vamos corresponder àquilo que Ele espera de nós. Aqui o Senhor Jesus nos ensina nessa oração que nós precisamos pedir perdão por aquilo que nós estamos devendo, pelas nossas dívidas. Existe uma passagem na Bíblia que fala justamente sobre isso, a qual um homem estava devendo a um rei, ao Senhor, muito dinheiro. E aquele homem não tendo como pagar, aquele Senhor o chama e fala assim: olha, hoje eu quero perdoar toda a sua dívida. E aí aquele homem feliz, porque ele não teria como pagar aquela conta, sai. Só que quando ele encontra uma pessoa que devia para ele agora começa a maltratar aquela pessoa, e aquela pessoa devia tão pouquinho perto do que foi perdoado, e aquele homem começa a brigar, a maltratar aquela pessoa. E quando aquele senhor que perdoou a dívida dele fica sabendo, manda prendê-lo, e fala que por ele ter sido perdoado, ele deveria perdoar também. Então, na próxima quinta que eu ministrar, eu quero falar sobre isso, sobre você perdoar, porque primeiro você foi perdoado. E hoje o foco é, por que nós temos que pedir perdão? Abre sua Bíblia comigo em Romanos 5, versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação do quê? De vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém além, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O que é que nós vemos aqui? A Bíblia dizendo que por causa do pecado de uma pessoa, agora o pecado começou a reinar sobre todos os homens. E mesmo que a pessoa em si não peque,
existe agora uma carga espiritual que veio da nossa herança, dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, e você vai voltando isso, vai acabar em Adão, o primeiro homem que desobedeceu a Deus, e por causa disso a morte começou a reinar, porque a ordenança de Deus era: não coma dessa árvore, porque no dia que comer certamente morrerás. Então a consequência, o preço do pecado é a morte. E aquele homem escolheu desobedecer a Deus, e por causa disso ele morre espiritualmente, e agora a morte começa a reinar sobre todos os homens. Então quando nós escolhemos pecar, nós só estamos duplicando aquilo que o primeiro homem fez, aquilo que Adão cometeu. Olha o que diz em Gênesis 5, o versículo 1 a seguir. Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de quem? De quem, igreja? Adão. Então preste atenção no que vai dizer. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus Então quando Deus faz o homem, Deus faz na semelhança de quem? Na semelhança de quem? De Deus. Então olha só, o homem foi feito à semelhança de Deus. Agora o versículo 2, olha o que diz. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Agora preste atenção no versículo 3, o que está dizendo? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Agora olha que interessante. A sua semelhança, conforme a sua imagem. Então Adão, ele foi gerado à imagem e semelhança de Deus. E você sabe que em Gênesis 1, quando o homem foi gerado à imagem e semelhança de Deus, ele foi gerado do próprio Deus. Efésios fala que ele nos elegeu nele. Então Deus, ele pega dele mesmo e cria o homem agora à sua imagem, à sua semelhança. O homem foi criado em espírito, à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher foram feitos desse jeito. Agora, quando o homem peca, ele morre no espírito ou na carne? No espírito. E o que foi criado à imagem e semelhança de Deus? A carne ou o espírito? O espírito. Eu quero que você entenda isso para ficar muito claro. Porque a pessoa fala assim: eu sou feio, mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você não é a imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito imagem e semelhança de Deus, no seu espírito, mas quando ele escolheu pecar, o espírito morre, e ele perde imagem e semelhança de Deus. Então, pastor, se eu era feio, mas eu era imagem e semelhança de Deus, hoje eu não sou imagem e semelhança de Deus, eu sou o quê? Só feio. Brincadeira, só para você rir um pouquinho. E aí, Adão agora começa a gerar filhos. E nós vemos aqui que ele começa a gerar filhos de que forma? A sua imagem, a sua semelhança. Só que ele ainda era imagem e semelhança de Deus? Não. Agora ele começa a gerar filhos como ele era, um homem pecador. E agora começa a se replicar isso por toda a humanidade, aonde todo homem que nasce, já nasce dessa maneira. Olha o que diz em 1 João 1, versículo 8 a seguir. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, se mentir é pecado, e se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo, logo você pecou. Então, se você não tinha, agora você tem. Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós pecamos. Todos nós carregamos a raiz do pecado que veio de Adão. Agora, sabendo disso, eu quero que você entenda que nós como homens carregamos esse fardo do pecado.
E é por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos instrui a orar pedindo perdão pelas nossas dívidas. O que são dívidas? Aquilo que nós estamos devendo. Porque se nós dissermos que estamos obedecendo a Deus e nós pecamos, nós estamos em desobediência. Estamos diante de Deus sendo injustos. Estamos em dívida com Deus, porque falhamos com Ele por causa do nosso pecado. Olha o que diz em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Olha que interessante. Jesus disse que nós somos como uma planta, como varas. E a vara, ela precisa estar na planta para que ela tenha vida. E nós, logo, se não estivermos nele, nós não teremos vida. Seremos lançados fora. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 59. Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades, os seus pecados, aquilo que você continua praticando mesmo sabendo que é errado, fazem o quê? Separação entre nós e o vosso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, mãos que matam pessoas. Mas isso não é só morte física, é morte espiritual, é morte na alma. Quando você faz algo que causa morte dos seus irmãos espiritualmente. Isso fala de pessoas que fofocam, que fazem mau testemunho, que falam mal das pessoas. Isso faz com que pessoas saiam da igreja. E a pessoa agora morre espiritualmente, a sua mão está marcada com o sangue dela, porque foi você que a matou espiritualmente. Olha só. E os vossos dedos de iniquidade, você sabia que era errado, o seu pastor te ensinou e você continuou fazendo. E os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então todos esses tipos de pecado faz com que a face de Deus esteja escondida de nós e que os olhos do Senhor estejam fechados para que Ele não nos ouça. Por quê? Porque todas as vezes que você escolhe pecar, você é separado de Deus. E como Jesus disse, um galho pode viver fora da árvore? Sim ou não? Não. Então quando nós pecamos, nós estamos destinados à morte. Olha o que diz em Romanos 6, versículo 22, para você saber na Bíblia sobre isso. Olha só. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para o quê? Santificação, e por fim a vida eterna. Lembra? Se o galho estiver na árvore, ele produz muitos frutos. É o que nós estamos lendo aqui. Se você estiver nele, se você agora para de pecar, você é liberto do pecado, você começa a produzir frutos, porque você está nele. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna, por Cristo Jesus nosso. Então, para que nós possamos receber o dom de Deus, que é a vida eterna, o dom gratuito, nós precisamos estar em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra maneira de nós podermos alcançar a vida eterna, porque todos nós pecamos.
E amado, isso aqui é muito sério, porque quando nós viramos as costas para Jesus, escolhemos viver uma vida de pecado, olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos do quê? Da noite e nem das trevas. Olha que interessante isso. Por que eu estou falando de pecado, agora estou falando de trevas? Porque nós vimos em um texto lá em cima que nós devemos confessar os nossos pecados. E agora nós estamos lendo que nós somos filhos da luz do dia e não das trevas e da noite. Por quê? Porque todas as vezes que nós pecamos e nós não confessamos o nosso pecado, nós não pedimos perdão, nós não oramos a oração do Pai Nosso dizendo: Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa o meu pecado, perdoa onde eu sou falho. O que você está fazendo? Você tem um pecado, aquilo é mal aos olhos do Senhor, só que você deixa isso escondido. Você não ora se arrependendo, você não muda de vida, você pega aquele pecado e agora você esconde embaixo do tapete, você guarda em um compartimento escondido no seu coração, você não traz isso à luz. E amado, eu quero que você entenda, a jurisdição onde o Senhor, Ele age é na luz. Se você esconde coisas nas trevas, Deus não vai colocar a mão, porque Ele entende que você não quer que mexa. Tudo que você traz à luz, agora Deus pode resolver, mas aquilo que é escondido, Deus não coloca a mão. O que você esconde ainda? O que é que ainda as pessoas não podem saber? Paulo nos diz que nós precisamos ser uma carta viva, aberta para que todo mundo leia. Será que as pessoas podem te ler? Pode, pastor, olha aqui, eu estou com a minha roupa de crente, eu estou com o meu cabelo chapadinho de crente, eu falo crente ex, aleluia, glória a Deus. Eu venho para a igreja de crente, eu tenho irmãos aqui que são crentes. Tá, isso aqui é legal, mas cara, quem é você quando não tem ninguém da igreja perto? Quem é você, jovem, na sua escola, na sua faculdade, na academia? Quem é você andando pelas ruas? E isso é legal, né? A gente consegue fazer uma comparação rápida porque é algo físico. Mas hoje o pecado não é só físico. Existe o pecado virtual, aonde as pessoas não sabem que você navega, aonde as pessoas não têm acesso com as pessoas que você conversa. Você subiria aqui e deixaria passar o seu histórico aqui no telão? Você abriria seu WhatsApp e todas as conversas estão aqui para você, a sua esposa, o seu marido e toda a igreja ver? Tem coisas que são pessoais, que são coisas íntimas de pessoas específicas. Mas eu estou falando aquilo que é seu e você escolhe esconder porque você sabe que é errado. Então, se nós somos filhos do dia, as obras que são feitas durante o dia é para que todos vejam. Então, para um pouco e pensa: será que todos podem ver o que você faz? Todos podem ver, ouvir o que você fala? Porque nós sim precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Mas amado, você precisa entender que enquanto você está com pecados escondidos, coisas guardadas no fundo do seu coração, Deus não vai mexer. E isso é muito grave, porque um pecado não confessado é um pecado que diante de Deus ainda está sendo cometido. Pastor, mas faz 10 anos que eu fiz isso aqui de errado. Não tem problema. O diabo ainda está usando aquilo de legalidade para ficar na sua vida, porque tem coisa escondida que você não se arrependeu, que você não confessou. E isso faz com que o inimigo tenha legalidade. Por quê? Se você peca, nós ouvimos aqui, o salário do pecado é e se você peca, o seu pecado faz o que entre você e Deus? Separa. Amado, você precisa entender que o diabo só entra nos espaços
vazios. Ele não vai entrar entre você e Deus se você tem um relacionamento íntimo com Deus. Mas se você peca, abre uma lacuna entre você e Deus, que agora o diabo ele vai poder entrar. Ele não precisa de uma porta aberta, você sabe como que ele age por brechas. Então, se o nosso pecado nos separou de Deus, o salário do pecado é morte. Todos nós que pecamos vamos morrer. O diabo agora tem uma autorização legal para poder permanecer na sua vida e para poder te matar. Olha que sério que é isso. E se nós continuarmos com essa vida dupla, com esse coração escondendo coisas, isso vai fazer com que o diabo permaneça na nossa vida. Pastor, mas se ele pode me matar, por que ele não me matou ainda? Pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus. Só que uma pessoa que está na mão do diabo, ela influencia pessoas para o inferno. Ela pode estar na igreja, mas dentro da igreja ela está levando pessoas para o inferno. Por causa da sua conduta, por causa do seu caráter, por causa das suas atitudes, por causa das situações que acontecem. E a pessoa se passa por filha de Deus, mas na verdade não é. É filha da noite, filho das trevas. Porque existem coisas escondidas, ações escondidas que estão debaixo do tapete e ninguém sabe. E aí, o diabo agora tem uma legalidade, uma carta, uma autorização para poder entrar na vida daquela pessoa e começar a mirrar, matar a vida financeira, a vida emocional, a vida profissional, a vida conjugal, a vida espiritual. Então o pecado traz esse tipo de morte, não só morte física, mas morte em todas as outras áreas. E olha o que diz agora em Colossenses 2, o versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então quando você vem para Jesus e recebe Jesus na sua vida, ele perdoa as suas ofensas, as suas dívidas, os seus pecados. Agora olha o próximo versículo que diz o 14. Havendo feito o quê? Riscado o quê? A cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando-a na cruz. O que isso significa? Significa que você estava na mão do diabo, você pecou, você merecia morrer. A lei de Deus, as ordenanças de Deus que nós lemos aqui te condenava à morte. Só que quando você vem para Jesus, você ora: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas. Ele não apenas perdoa, mas aquela cédula, aquela procuração, aquela autorização por escrito que o diabo tinha contra a sua vida, para ele permanecer na sua vida, para você ficar nas garras do diabo, para ele poder continuar no meio entre você e Deus, agora ela é destruída. Nós vemos que Jesus risca, crava ela na cruz. Se o meu filho pecou e o pecado faz com que ele morra, eu morro no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. O preço não é que Jesus não pagou o preço da sua morte, ele pagou com a morte dele. E é por isso que apenas em Jesus nós temos vida. Porque todos pecamos, nós já lemos isso, desde o pecado de Adão. Então todos nós merecemos morrer. Então, para que nosso pecado seja pago, sangue precisa ser derramado. E quem escolheu derramar o sangue no seu lugar? Jesus, cravando na cruz. Olha o versículo 15, o que fala: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e neles triunfou em si mesmo. O que é despojar? É você tirar a posse de alguém. Lembra que eu falei? Quando você tem pecados escondidos, você está na mão de Satanás. Agora, quando você corre para Jesus, ele tira
a sua alma, a sua vida das garras de Satanás. Ele paga o preço do seu pecado e agora o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Eu quero que você entenda isso, por quê? Para que você não esteja na igreja ainda nas mãos de Satanás. Porque quando você escolhe pecar deliberadamente, você escolhe pecar mesmo sabendo que é errado, amado, você está voltando para as mãos do diabo, para aquele que te resgatou, daquele que te resgatou. Você está saindo do projeto que Deus tem para você e voltando a ser um escravo do pecado e do diabo. Mas Jesus, ele veio justamente para nos livrar disso. João 1, versículo 2 a seguir, fala sobre todas as coisas, desde o começo. Olha só, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas. Ele poderia muito bem explodir Satanás, explodir todos os demônios, não. Mas existe a lei de Deus, e ele cumpriu a lei por você. Olha o que diz o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandeceu onde? E as trevas não a compreenderam. Por que eu digo isso? Porque essa luz brilhou. E agora, todos que se achegarem a Jesus podem ser livres do pecado e de Satanás. Só que essa luz que está brilhando, a maioria das pessoas estão vendo? Não. A maioria das pessoas estão compreendendo? Não. As pessoas continuam vivendo a sua vida como se a conta do pecado nunca fosse chegar. Jesus veio para os judeus não receberam. Ele veio para os seus não o receberam. Agora hoje, isso se abriu para todos. Mas amado, quantos aí fora que ainda não receberam Ele? Não se importam com Ele? Não entendem que a vida que eles estão levando é de morte? E se o mundo está dessa maneira, nós até conseguimos compreender. Mas o problema é quando nós estamos dentro da igreja e nós continuamos com atitudes do mundo. Continuamos vivendo uma vida de pecado. Isso é muito sério. Porque o pecado dá legalidade para o diabo continuar a permanecer na nossa vida, mesmo depois de tudo que Jesus fez para nos libertar. Então, pecado não é mais para ser um hábito. Pecado não é mais para ser parte da nossa vida. Pecado tem que ser um acidente. Agora, você saber que é pecado e mesmo assim você desobedecer seu pai e sua mãe. Você saber que é pecado e mesmo assim você desonrar o seu marido, a sua esposa. Saber que é pecado e mesmo assim você roubar algo de alguém, defraudar alguém. Amado, é muito sério. Eu falo isso por quê? Porque às vezes nós estamos tão religiosos dentro de uma igreja que nós continuamos pecando. Só que o pecado agora muda. Não é mais prostituição, adultério, bebida, droga, cigarro. Não. A pessoa se libertou disso. Só que ela se esqueceu que não é só as coisas visíveis que são pecado. Existem pecados que nós cometemos com o nosso coração. Existem pecados que nós disfarçamos de caridade. Existem pecados que a pessoa está dentro de uma igreja, inserido em obreiros, louvor, tantas coisas, tantos departamentos, e a pessoa ainda continua vivendo embaixo do pecado. Não consegue perdoar o seu irmão, sempre está cutucando ou ofendendo alguém. É aquela pessoa que não é tratada. A carta de Judas fala sobre isso. É como uma pedra submergida no fundo do rio. As águas passam por ela por 100, 200, 1000 anos. Mas se você pega aquela pedra, quebra ela, dentro dela, ela ainda está seca. Será que o rio da vida está passando por você e você ainda está seco? Você não consegue perdoar, você não consegue amar. Amado, eu indico para você, tá?
Leia um livro que nós temos aí na nossa biblioteca, chama A Isca de Satanás. 99%, para não arriscar, 100% das pessoas que saem de uma igreja saem por causa da ofensa. O irmão não cumprimentou, o irmão fez por causa de mim, o irmão me maltratou, o irmão desfez de mim, o irmão não fez o que tinha que fazer. Quem é você para dizer que a pessoa não fez o que tinha que fazer, se a Bíblia manda perdoar e você não perdoa? Isso é muito sério. Porque às vezes nós estamos com uma fachada de crente, roupa de crente, linguajar de crente, mas o seu coração é mundano, o seu coração é malicioso. Você está escondendo coisas dentro do seu coração. A luz brilhou e você não compreendeu. E esse texto nós achamos que é para os judeus que não receberam Jesus e mataram ele. Achamos que é para o mundo que está lá fora. Não, mas a luz brilhou. Você recebeu Jesus, cara, você foi batizado, meu. Até quando você vai ficar com pecados escondidos? Coisas enraizadas dentro de você, que você fala assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E vai para o inferno assim. Você precisa entender que a luz brilhou, só que a maioria das pessoas não compreenderam. Pastor, eu quero me batizar. A pessoa vai e se batiza, mas para ela é um banho. Tomou um banho de piscina. Por quê? Continua vivendo a mesma vida. Quando nós vamos entender que a luz brilhou, e nós vamos compreender que ela brilhou para acabar com todas as trevas da nossa vida. Amado, se você está ofendido, tem trevas dentro de você. Pode não ter sido você que colocou dentro de você, mas você deixou entrar. E essas trevas vai te custar muito caro. Deixa a luz brilhar dentro de você. Você que fala mal de pastor, você que fala mal de irmão, você fala mal de igreja. Amado, isso não me afeta. O problema é que você está morrendo e está matando pessoas também. E isso vai ter um preço muito alto. Cara, se for para você ficar numa igreja falando mal das pessoas, vai para o mundo. Pelo menos você vive uma vida que condiz para onde você vai. Porque imagina, você viver a vida toda numa igreja, morrer e receber a notícia que você vai para o inferno. Por quê? Porque existem 6 coisas que o Senhor odeia, mas existe uma 7ª que é uma abominação para Deus. E o que é, você sabe? Semeia contenda entre os irmãos. Não, pastor, eu só estou falando a verdade. Quem disse eu sou o caminho e a verdade? Você está falando de Jesus ou está fofocando do outro irmão? Porque se você está fazendo fofoca do outro irmão, por mais que possa ser verdade, não é essa a verdade que Jesus mandou te anunciar. Evangelho é boas novas e não más notícias. Quando você leva uma má notícia, você está fazendo o oposto de levar o evangelho. Então, nós precisamos entender que quando a luz brilha, a nossa vida precisa ser diferente. E quando você acende a luz, amada, é necessário a casa estar bem iluminada para que ela seja limpa. Então é natural a luz acender e você começar a ver sujeira. Você vem num culto como esse e a luz da palavra de Deus mostrar pecados ocultos dentro do seu coração. Agora você vai sair daqui e vai falar assim, não gostei da pregação. Ou você vai falar, essa pregação é para mim, eu quero lavar e limpar meu coração ainda mais. Porque desse jeito correr não funciona. Pastor, eu estou vindo na igreja, já melhorou. Jesus não quer te melhorar. Evangelho não é para te melhorar. Evangelho é transformação de vida, é mudança de caráter. Não adianta você estar numa igreja apenas para melhorar a sua vida. Não. Jesus quer matar o seu eu, matar o seu ego, transformar o seu caráter, para que Cristo nasça em você. Se não for para você ser imagem e semelhança dele, você vai continuar sendo imagem e semelhança de Adão, homem, pecador, desobediente, e não vai acabar bem. Olha o que diz em Isaías 1, versículo 18 e 19. Lembra que eu falei? A luz brilhou e os homens não compreenderam. Olha que texto lindo isso aqui. Vinde então
e fazemos o quê? Raciocinemos. De que forma? Vamos pensar junto? Vamos raciocinar junto? Vamos ligar os pontinhos? Vamos colocar o tique e o teco para funcionar? Acorda ele aí, dá uma chacoalhada aí. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Versículo 15. Se quiseres e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Sabe por quê? Porque quando você não peca, quando você escolhe se limpar e se lavar do pecado, Deus cuida de você. Santidade traz cuidado de Deus para a sua vida. Não tem como você se santificar, estar mais parecido com Deus e Deus não vir ao seu encontro. Só que para isso você precisa querer e precisa obedecer, para que você viva o que Deus tem para a sua vida. Então não importa o tamanho do seu pecado, o sangue de Jesus que foi derramado para pagar o preço dele é maior do que o seu pecado. Só que você precisa querer. Não é só você estar na igreja, você precisa realmente querer, e isso traz mudança de vida. Como assim? Volta no versículo 18. Olha o que diz: vinde, raciocinemos, assim diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A neve é branca? Sim. E ainda que fossem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A lã é branca? Sim. Mas vamos lá, o que é mais branco, a neve ou a lã? Né? A lã é tipo um off-white, eu acho. É mais opaco, não tem o brilho, né? A brancura que a neve tem. Vamos lá, deixa eu tentar trazer isso para você. Esse branco representa a pureza e a santidade. Agora existe dois tipos de pureza e de santidade. Uma como a neve e outra como a lã. E por que está falando sobre branco? Porque quando fala do pecado, fala sobre a escarlata e o carmesim. São pigmentos, tinturas vermelhas, que uma vez, se a lã, a roupa fosse pintada com aquela cor, nunca mais ia sair. Eu era da época que o dinheiro era tão escasso, era tão difícil, que no lugar de comprar uma calça jeans nova, as pessoas pigmentavam a calça jeans antiga com tinta xadrez. Alguém pegou essa época? Ai, que legal. Existe ainda. Amém, amém. Profetizo roupas novas para quem pinta de xadrez as roupas ainda. E aí o que fazia? Colocava lá bisnaguinha, xadrez, tinha um cavalinho lá do jogo de xadrez. Dentro da panela, às vezes colocava a panela no fogo, colocava a calça, fazia um ensopado de calça assim, né? Deixa eu ver se tá bom isso aqui. Coloca fixador, meu Deus, meu Deus. Então, são pigmentos. Agora, depois que você pintou aquela calça de azul, dá para você lavar e deixar ela branca de novo? Sim ou não? Não, porque pegou tinta. Agora imagina nessa época que não tinha Vanish, não tinha Omo, não tinha, sei lá o que mais usa para alvejante. Não tinha. Era às vezes sabão feito com gordura de animal, como você sabe, que sabão caseiro que as pessoas faziam. E era o máximo que eles tinham. Agora, se com tantos produtos nós não conseguimos deixar uma roupa branca depois dela ser pintada, você acha que aqueles conseguiriam fazer isso? Não, porque é isso que acontece. O pecado gera uma marca em nós que nunca mais será apagada. Uma marca que ficaria para a vida toda. Mas, se nós raciocinarmos, se nós entendermos que essa luz brilhou, o que acontece?
aquilo que era vermelho como a escarlata fica branco como a neve. E aquilo que era vermelho como o carmesim, um vinho, um vermelho mais escuro, se tornarão branca como a lã. Agora o que significa a lã e a neve? A neve cai da onde? Do céu. Então nós nunca vimos neve aqui em Taquaritinga, mas se você vai para um lugar onde cai neve, você acorda e toda a paisagem foi coberta. Está tudo branquinho. Agora me fala uma coisa, para que a paisagem seja coberta de neve, as árvores, o carro, a casa, o telhado, precisa fazer alguma coisa? Não, só cai. Essa é a graça de Jesus sobre a nossa vida. Só que me fala uma coisa, tem como eu sair aí fora, ficar deitado na rua e acordar cheio de neve amanhã? Sim ou não? Por quê? Vou acordar preto de carvão de cana. Por quê? Porque aqui em Taquaritinga, no interior de São Paulo, né, no nosso país, não cai neve, cai carvão de cana. Então, para que eu possa ser coberto pela neve, o que é que eu preciso fazer? Fala para mim, me ajuda. Preciso fazer o quê? Levar minha esposa para Gramado, para o Chile, Nova York. Abençoa, Pai, que multiplique a primícia dessas pessoas. Então, se eu quiser ficar coberto de neve, eu tenho que ir para um país que caia neve. Faz sentido isso? Como que eu posso purificar as minhas vestes sujas com o pecado? Eu preciso agora mover minha geografia e ir para um lugar aonde a graça de Deus está caindo. E aonde é isso? Você consegue me indicar um lugar? A igreja do Senhor, aonde a Bíblia fala que se os irmãos vivem em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu preciso estar em um lugar onde a graça caia sobre mim, e aí eu ficarei branco como a neve. Então esse é o primeiro nível de santidade que nós vemos. Uma santidade que vem do alto, uma santidade que cai sobre nós. Nós só precisamos estar no lugar certo. Agora, qual que é o problema? É quando nós queremos sair desse lugar. Agora, se eu for para um lugar que cai neve, eu ficar coberto de neve, eu falo assim, uau, eu quero mostrar isso para minha mãe. E aí eu venho correndo para cá. Quando eu chego aqui em Taquaritinga, como que eu estou? Sem neve. Por quê? A neve derreteu. A neve se foi. Porque neve era para aquele lugar. Então, se eu quero que a minha mãe veja a neve, o que é que eu preciso fazer? Você entende isso? Isso é porque eu não consegui estudar muito a palavra hoje, e eu não sabia se Deus ia dar revelações hoje. E Deus está dando. Então você precisa ir para o lugar onde tem neve, né? Agora é a hora que você, esposa, fala para o seu marido, me leva para Gramado. Então esse é o nível de santidade. O primeiro nível é esse, quando a neve cai sobre nós, a graça cai sobre nós. É só você aceitar o perdão de Deus. É só você estar na igreja com os irmãos. Olha que fantástico que é isso. Só que além da neve, qual que é a outra coisa branca que nós lemos nesse texto? A lã. Agora aqui a lã é uma coisa mais interessante. Por quê? Por mais que nós usemos casacos e roupas de lã, aquilo não é nosso. A lã é produzida por um animal. Você sabe que animal que é? Ovelha. Não é poodle, é ovelha. Agora esse outro nível de santidade é um nível que a ovelha produz. E me fala uma coisa, você é o rebanho do pasto de Jesus Cristo?
Você é ovelha dele? Tá, agora vamos dizer que um lobo entre no rebanho. Ele precisa pegar a lã de outro animal, porque lobo produz lã? Cobra produz lã? Não. Porco produz lã? Você vai ver um porco rosa cheio de lã em volta? Não. Quando fala de lã, está falando de mudança de DNA, mudança de natureza. Você vem para a igreja, você não é mais cobra, você não é mais lobo, você não é mais porco, casa de demônios. Quando você muda a sua natureza para filho de Deus, você se torna ovelha, você começa a produzir lã. Então a santidade agora não é mais algo que apenas cai sobre nós, mas agora é um estilo de vida, porque mudou a nossa natureza. A lã pode cair sobre porco, sobre cobra, sobre lobo, sobre todo tipo de animal. Mas amado, um dia a estação muda. E agora a brancura não depende mais da neve, a brancura depende daquilo que você está produzindo, daquilo que está sendo gerado dentro de você. O fruto do Espírito, os frutos são gerados de dentro para fora da árvore. A lã das ovelhas é gerado de dentro para fora, porque mudou quando muda a nossa genética, quando muda o nosso caráter, quando muda de dentro para fora em nós, agora nós começamos a produzir essa lã. Antes era vermelho, antes era o pecado, mas agora todo mundo que faz parte desse rebanho de Jesus, a qual ele é o bom pastor, produz lã, vive uma vida de santidade. Mudou o seu temperamento, mudou o seu comportamento, mudou o seu linguajar, mudou as suas vestes. Só que não é algo que a religião coloca em você. Você aceitou Jesus, agora você tem que passar chapinha no cabelo, você tem que colocar um vestido, uma saia longa, você tem que fazer um coque, você tem que falar glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Não. Essa mudança, para ser genuína, precisa acontecer onde primeiro? Dentro, no coração. Porque se você entregou seu coração para Jesus, e você sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo, você não precisa ninguém falar que você não pode vestir uma saia com racho até aqui. Se você sabe que você é templo do Espírito Santo, você sabe que não precisa colocar um decote aparecendo tudo, porque já teve uma mudança lá dentro. Eu quero que você entenda que a brancura, a santidade, ela vem dessa maneira, de dentro para fora. Uma mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter. Porque só assim nós vamos comer o melhor dessa terra. Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha só, nós éramos filhos de Adão, porque fomos feitos imagem e semelhança de Adão. Adão não era mais imagem e semelhança de Deus, Adão não era mais filho de Deus, porque Adão caiu, Adão pecou. Mas agora a Bíblia está dizendo que o Senhor nos predestinou, Ele traçou um plano, Ele determinou algo para a sua vida, para que você seja conforme a imagem do seu Filho. Sabe qual que é o plano de Deus para você? Que você se torne Jesus. Olha que sério que é isso. Pastor, mas eu não acredito em predestinação. A Bíblia está falando predestinação. Só que quando você lê isso, você acha que Deus fez, pronto e acabou. Não. Ele deu a vida para você. E você toma as decisões daquilo que você vai fazer com a sua vida. Ele tem um destino. Ele já preparou algo. Mas só vai se cumprir se você querer. Se você quiser. Deus me predestinou? Sim, a ser um pastor, a ser um apóstolo, a ser um mestre, a ser alguém do reino de Deus. Mas se eu quiser,
agora abrir uma latinha de Skol e ficar comendo amendoim no bar, ele vai me impedir? Não. É isso que eu quero que você entenda. Deus tem um plano, só que se você diz não para o plano, Deus não vai vir aqui e vai te obrigar. Eis que estou à porta aí, e se você ouvir a voz, a palavra é o que está sendo lido, e abrir a porta do seu coração, ele entra. E ele ceia com você e você com ele. Por quê? Ele com você e você com ele. É redundância? Não, na Bíblia não tem nada redundante. Na Bíblia não tem nada por acaso. Você abre a porta do seu coração e aí você pode comer o melhor dessa terra. Porque agora ele entra para cear com você. Só que a promessa não é só aqui na terra. Lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, olha para a areia do mar. Você pode contar? Não. Promessas terrenas. Depois falou, Abraão, olha para onde? Para onde, igreja? Estrelas do céu. Porque Deus tem promessas na terra e promessas no céu. Então, a promessa na terra é comer o melhor dessa terra, cear com ele. Mas um dia ele vai abrir a porta da casa dele para você, e você vai cear lá. É isso. Porque quando você o recebe, amado, é isso que acontece, vida eterna. Só que antes disso você vai desfrutar da vida aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Olha o versículo 30. E os que predestinou, a esses também chamou. Olha o que a Bíblia fala. Muitos são, me ajuda aí, crente, vai, isso aqui é fácil. Muitos são, mas poucos. Então ele predestinou. Olha, eu tenho um plano para você. Então, aqueles que ele predestinou, ele chama, ele chamou. Ele te chamou, sim ou não? E você veio? Sim. E aí quando você vem e permanece, o que acontece? E também o chamou. E os que chamou, a estes também. Olha, você era pecador, mas eu estou pagando o preço do seu pecado. Você estava em dívida, mas hoje a sua dívida está sendo quitada. Pai, perdoa as nossas. E olha que interessante, não é Pai, perdoa a minha dívida, é perdoa as, porque essa oração também é coletiva. Essa oração é para a igreja, é para o povo de Deus. Não tem como você servir Deus trancado no seu quarto, cara. Olha só. E também justificou. E os que justificou também glorificou. Comereis o melhor dessa terra. A glória de Deus nós aprendemos num dos últimos cultos que eu ministrei. A glória de Deus foi nos dado para que nós sejamos um. Agora, como você vai ser um sendo um sozinho? Não, você é um quando Deus traz você com irmãos. É lá que você é justificado e se torna um com seus irmãos. A Bíblia inteira está conectada sobre esse assunto, só que nós não vemos. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 45. A este também, assim está também escrito: o primeiro homem, vírgula, como que chama o primeiro homem? Foi feito alma vivente. E o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Por quê? Primeiro nós nascemos em carne aqui na terra, depois que o nosso espírito é vivificado. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrestres, a qual o celestial, tais também os celestiais. Então, se nós tivemos um modelo, Adão, e nós caminhamos em pecado com ele, agora nós temos um segundo modelo, o último Adão, que é Jesus. E agora nós caminhamos em santificação com ele também. Vamos continuar lendo. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, lembra? Imagem e semelhança de Adão. Assim, traremos também a imagem do celestial, predestinado a ser imagem do Filho de Deus. E agora eu digo isso, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o quê? Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aqui o que está dizendo? Se você é apenas imagem e semelhança do primeiro Adão, você não vai herdar o reino de Deus e a herança que Deus ele tem para você. Como é isso, pastor? Você já aceitou Jesus, você vive uma vida cristã, e agora você tem direito a essa herança. Mas se você está na igreja cometendo pecado, fazendo coisas sujas, escondendo coisas, você não vai herdar aquilo que Deus ele tem para você. E aí você vê uma pessoa que chega na igreja hoje, Deus começa a abençoar, e uma pessoa que está há 5, 10, 30 anos numa igreja e vive ainda nas mãos de Satanás. Se crer, se você quiser e você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então é necessário que nós vivamos segundo aquilo que Cristo pagou o preço para nós. É para viver uma vida de santidade? Vamos viver uma vida de santidade. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O favor, o dom dele, a vida eterna, já foi nos dado. Versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então você entende que aqui está falando de Jesus e diz que ele desceu às partes mais baixas e agora fala que ele tomou cativo o cativeiro. Isso aqui é interessante. Lembra que eu falei, quando você peca, você tem coisas nas trevas, você está nas garras de Satanás? Você está preso em um cativeiro espiritual por causa do pecado, porque você está separado de Deus. Se Jesus é a verdade nos liberta. Se você está com o diabo, você está preso. Mas nós temos um Jesus que levou cativo o cativeiro. O que isso significa? Ele não soltou aquele que estava preso. Ele pegou a prisão e levou embora junto com ele. Eu dou esse exemplo. Ele não foi lá e abriu a gaiola para o passarinho voar. Ele foi lá e pegou a gaiola com o passarinho e tudo. Por quê? Você já viu aqueles... às vezes aparece em programa de notícia, a pessoa vai fazer uma boa ação, vai soltar um animal que estava em cativeiro. Eu já vi isso com aves, eu já vi isso com animais marinhos. Aí o que a pessoa faz? Vai lá, abre a jaula, e aí o pinguim, a foca pega e pula na água. E aí a foca pula e agora ela está comemorando a sua liberdade. Aí vem um tubarão e come ela. Ah, o falcão não sei o que, foi achado em cativeiro e não sei o que. Aí abriu a gaiola, ele saiu voando, veio outro animal e pum, catou ele e matou ele. Por que Jesus não apenas abre o cativeiro? Porque se ele abre o cativeiro e nós ainda estamos nas mãos do diabo, ele vai nos prender de novo. Então o que ele fez? Ele levou agora cativo o cativeiro. Ele trouxe você para outro lugar, ele tirou você das garras de Satanás. Só que você ainda não está liberto, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você ler um versículo acima, fala: e Jesus dizia isso para aqueles que criam nele. Então por mais que você crê em Jesus, você ainda não está 100% liberto. Só que ele levou cativo o cativeiro. Ele pegou você, o seu cativeiro, e agora trouxe para ele, para a casa dele, gente. Olha só que incrível isso. Porque ele quer cuidar de você. Porque se uma ave, ela foi mantida em cativeiro por toda a vida, você acredita que ela vai saber viver na vida selvagem? Não. Ela precisa ser preparada para isso. Então quando você vem para a igreja, você ainda está dentro de um cativeiro. Você sabe que a representação da palavra de Deus, a representação na palavra de Deus de mulher, está falando da igreja, sim ou não? Você sabe disso? Todas as vezes que você vê uma história sobre mulher na Bíblia, está falando sobre uma igreja.
E funciona assim, com a mulher do fluxo de sangue, com a menina que tinha falecido, com a mulher samaritana. Só que eu não vou ter tempo para falar isso agora. Então tá. Lázaro tinha quantas irmãs? A irmã Maria que adorava e a irmã Marta que trabalhava, sim ou não? Qual que está certo? As duas. A igreja precisa adorar, a igreja precisa trabalhar. Lázaro morreu, tá? Jesus vai e ressuscita Lázaro, sim ou não? Sim. E a hora que Lázaro sai da tumba, qual que é a ordem que Jesus dá para Marta e para Maria? Fala alto para mim. Desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava morto, sim ou não? Quem está no mundo está vivo ou morto? Então, essas pessoas vão sair do mundo e vão encontrar a igreja, Marta e Maria, a igreja que adora e a igreja que trabalha, sim ou não? Mas essa pessoa que veio do mundo, que ressuscitou, que agora tem vida, o Senhor dá uma ordem para mim e para você que é a igreja. O que é que nós temos que fazer? Libertar eles, tirar os panos de morte, tirar as correntes, os grilhões que prendem essa pessoa. Então, ele levou cativo o cativeiro a isso. Você veio para a igreja com todas as suas prisões, com todos os seus cativeiros espirituais. Porque se Jesus te liberta lá, nas drogas, na bebida, na prostituição, você vai cair pior. Porque se uma casa é limpa e ela não é cheia da presença de Deus, o que acontece? O diabo que habitava ela vai dar uma volta, não tendo para onde ir, ele volta. E junto com ele traz mais piores do que ele. Então o lugar de libertação não é nas ruas. Por isso que nós não oramos colocando a mão em prostituta, em morador de rua, expulsando Satanás. Porque se eles não estiverem na igreja, se enchendo da presença de Deus, eles vão voltar para um estado pior do que eles estavam. Ele levou cativo o cativeiro. Ele pegou você com todas as suas prisões e colocou na casa dele, na presença dele, na igreja, para que aqui sim você conheça a verdade e a verdade te liberta. Continuando esse texto, versículo 11. Olha só se não tem sentido o que eu estou falando. Ele levou cativo o cativeiro. Agora olha só o que ele fala. E ele mesmo deu uns para, outros para, outros para, outros para e doutores. Porque é na mão dessas pessoas que você vai ser liberto. Olha o que diz o próximo versículo. Querendo o quê? Do Palmeiras? Do Corinthians? De quem? Brincadeira, gente, eu não aguentei. Tava pregando bem até agora, né? Querendo o aperfeiçoamento dos... E quem são os santos? Menino Ney. Nem tem mais, é da época que eu ainda assistia futebol de relance. Querendo o aperfeiçoamento da igreja, daqueles que a neve caiu e santificou você, que agora estão gerando a lã branca de dentro para fora, porque a sua natureza pecaminosa foi mudada. E olha só, para a obra do... Então o Senhor quer te aperfeiçoar para você trabalhar no reino. Não é para você ser curado e voltar a beber cachaça. Não é para ele mudar a história do seu casamento e você arrumar outra amante agora. Não, ele está te aperfeiçoando porque tem um trabalho a ser feito. Tá? Não é só o pastor não, tem muito trabalho a fazer e Deus precisa de trabalhadores. Tá? Nós não pedimos almas nessa igreja, nós pedimos trabalhadores. Ah, pastor, eu venho só para ficar de boa. Veio na igreja errada. Aqui todo mundo trabalha. Tá? Ah, eu não trabalho ainda, porque ainda você é criança, mas quando você crescer, você vai trabalhar em alguma área da igreja. Mídia, fotografia, cantina, kids, recepção, evangelismo, casa de paz, GC, célula, alguma coisa você tem que fazer. Porque se você está sendo aperfeiçoado é para o ministério. Para quê? Para a edificação do... E o corpo de Cristo é o quê? A igreja. Vamos continuando ainda. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem
perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. Enquanto você não for imagem e semelhança do Filho de Deus, de Jesus, não está bom ainda. Ah, pastor, perfeito só Jesus. Sim, perfeito só Jesus. E Ele mandou você ser igual a Ele. Ah, pastor, está longe. Então corre. Pastor, é quase impossível. Quase não é impossível, dá para ser. Se Jesus manda, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele nos... olha que interessante. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamento. Sabe por que você não é aperfeiçoado? Porque você não se submete. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Porque eles estão aqui para te aperfeiçoar. Só que você é o lobo solitário. É eu e Deus. Se dá na cabeça eu vou. Se eu quiser fazer eu faço. Não tem que dar satisfação de ninguém, para ninguém. Então, é por isso que você não está sendo aperfeiçoado. Por isso que você olha para a Bíblia e fala assim: não, perfeito é só Jesus, nunca vou ser perfeito. Porque pessoas para te aperfeiçoar tem, é você que não quer. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Uma pergunta. Qual que é a resposta que ele dá? Chame os presbíteros. Da onde? Ah, não é do bairro. Ah, não é os do monte. Ah, não é os desigrejados. É os presbíteros da onde, igreja? Da igreja, meu. Vamos rasgar a Bíblia ou vamos obedecer o que está escrito aí? Para quê? E orem sobre, ungindo com azeite em nome do Senhor. Você quer mesmo ficar sem igreja? Você quer mesmo ser o lobo solitário? O Chuck Norris de Jeová? Essa é antiga, né? Acho que a maioria nem sabe o que é o Chuck Norris. Chuck Norris é um cara que não morre. Ele derruba um exército inteiro sozinho com um chute. Tá? Mas depois você dá um Google lá, você vai pesquisar sobre Chuck Norris. Tá? Versículo 5. A oração da fé salvará o doente, porque senão o doente vai morrer. Tem muita gente enferma, se não vir para a igreja vai morrer. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. Agora olha o versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos e orai uns pelos, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus. Tá. Aqui eu quero desmistificar uma coisa muito importante. Aqui fala confessar uns aos outros. Só que não é para qualquer um. Primeiro, aqui fala que depois de você confessar, a pessoa vai orar com você. Me fala uma coisa. Quando você conta uma fofoca para um fofoqueiro, ele ora para você? Peraí, você conta fofoca para o fofoqueiro? Tá, vamos deduzir. Se você conta uma fofoca para um fofoqueiro, ele vai orar com você? Ai, tô sabendo que o irmãozinho traiu a irmãzinha. Ai, mas vamos orar, né? Senhor. Não, ele até fala vamos orar, mas é fachada. Fofoqueiro e oração não combina. E aí a pessoa vai orar por você. E aí a Bíblia diz assim, que a oração de um justo. Então não é qualquer pessoa que você tem que pedir oração. Não é qualquer pessoa que você pode se confessar. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tá? Então, pastor, para quem que eu falo? Para quem que eu confesso? Se eu preciso confessar para ter os pecados perdoados, eu te falo. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado onde? E tudo que desligares na terra será desligado no... Versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está onde? No céu.
Por que que eu devo confessar meu pecado para alguém? Minhas falhas, minhas dívidas, minhas mazelas, minhas iniquidades. Porque, amado, quando você comete o pecado, aquilo está sobre a sua vida. E agora nós vemos que Deus coloca presbíteros, os 5 ministérios, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Então é para esse tipo de pessoa que você pode confessar e orar junto com uma pessoa que seja justa diante de Deus. Não é qualquer pessoa, mas é necessário que 2 concordem na terra para que seja concordado. Vamos mudar aqui, como o texto diz. 2 precisam ligar na terra para que seja ligado no... Agora, lembra que eu falei, quando você comete pecado, você está na mão do diabo? O diabo está com você na mão, porque você cometeu um pecado e o salário do pecado é a morte. Alguém já entendeu isso? Agora, você precisa de 2 para orar na terra, para que seja desligado, onde? Aonde o diabo está te prendendo. É necessário que você ore com alguém, para que você seja liberto, que abra as prisões da onde você está preso. Eu quero que você entenda isso. Só que não é para qualquer pessoa. Eu vou encerrar com esse texto. Olha o que diz em Mateus 16, versículo 15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Até aí tudo ok. Agora olha só o versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está onde? Também eu te digo que tu és... Está aí na tela? Também te digo que tu és... E sobre esta pedra edificarei a minha... E as portas do inferno não prevalecerão contra... Segura esse texto aí. Aqui está falando que por causa da revelação que Pedro teve de quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, agora, com base nessa pedra, nessa revelação, o Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Então, quando se tem uma revelação de quem é Jesus, se tem uma igreja. A igreja é para trazer a revelação de Jesus. E agora, se existe uma igreja, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. Porque é necessário você estar em uma igreja, com presbíteros, homens e mulheres de Deus. Para quê? Para que seja desligado a legalidade que o diabo tinha sobre a sua vida. Para que as portas do inferno que te prendiam sejam abertas. Aqui não diz se você orar as portas do inferno vão se abrir. Aqui diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Olha que lindo que é isso. E vamos continuar lendo. Versículo 19. E eu te darei o quê? As chaves. E tudo que ligares na terra será ligado onde? E tudo que será desligado? Foi para todos os discípulos que Jesus deu isso? Sim ou não? Não. Foi para quem? Para Pedro, quem teve uma revelação. Para quem iria começar a igreja. Então não é qualquer pessoa que você pode se confessar. Não é qualquer pessoa que pode orar por você. Não. Eu quero que você entenda que aqueles que têm poder de ligar e desligar coisas são homens e mulheres de revelação. Homens e mulheres que, como nós lemos, são justos e a oração deles tem muito efeito. Então hoje, as pessoas falam assim: eu não vou me confessar, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, a minha vida não importa, eu não quero que os outros fiquem sabendo. Jesus já levou toda a maldição na cruz e toda a maldição está quebrada e eu não preciso falar com ninguém. Hoje eu te mostrei que precisa sim. O pecado que é confessado, esse é perdoado. Então, é necessário confessar. Mas o problema é que a pessoa pegou qualquer um e foi se confessar. A pessoa não tinha critérios e saiu confessando para qualquer pessoa.
A pessoa não procura o pastor dela, a pessoa não procura a pastora, não procura a liderança. Aí eu vou falar um departamento aqui, não que aconteça isso. Aí a pessoa vai lá na cantina, ai, não estou bem, sabe? Aí vai lá no Kids, então, irmãzinha, você está cuidando das crianças, mas eu não estou legal, viu? São filhos, são pessoas que podem te ajudar. Mas aqui está dizendo que precisa ser homens e mulheres com autoridade, porque chave fala sobre autoridade. Homens e mulheres que tenham a revelação de quem é Cristo. Porque não é porque você vê a pessoa aqui na igreja que ela sabe quem é Jesus. Porque tem pessoa dentro da igreja que é mau caráter. Tem pessoa que dentro da igreja quer dar balão até na conta da cantina. Só Deus na causa. Eu quero que você entenda que você precisa procurar homens e mulheres, a qual nós lemos aqui. O próprio Jesus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Você entende isso? E aí sim, confesse os seus pecados. Pastor, quer saber meu pecado? Eu não quero saber nada. Pastor, quer saber da minha vida? Não, eu quero saber da minha filha. Mas o Senhor me comissionou como pastor. Pastor, eu mandei mensagem, o senhor ainda não respondeu. Calma, está na fila de espera, eu vou responder. Por quê? Amado, é muita coisa acontecendo. Sabe, você não sabe de 10% de tudo que a igreja está passando, vivendo, acontecendo. E talvez você não sabe porque você não quer se envolver. Mas, amado, quando nós cumprimos essa ordenança de confessar as nossas culpas, Ele nos perdoa, Ele nos lava. Aquilo que nós trazemos à luz, Ele pode limpar, Ele pode lavar, Ele pode transformar. Por isso que é tão importante. Se coloque de pé. Nós termos esse momento de oração. Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Pastor, mas aí está falando que é para entrar no quarto e fechar a porta, é para mim orar no particular. Sim, mas você precisa entender que é necessário para que seja desligado no mundo espiritual a sua confissão. Quando você pede perdão para Deus, preste atenção nisso aqui. Isso aqui talvez seja a chave mais importante dessa noite. Quando você pede perdão para Deus, você pede para Deus perdoar os seus pecados. Isso resolve a sua vida eterna. Mas me fala uma coisa, você já está na vida eterna? Não. Você ainda está aqui na terra, sim ou não? Então quando você confessa, se arrepende e muda de vida, quando você procura sua liderança e você confessa os seus pecados, você já confessou para Deus, você já tem a sua vida eterna garantida. Mas, amado, a Bíblia fala que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. A sua confissão para Deus resolve a sua eternidade, mas a sua confissão aos homens resolve a sua vida aqui na terra. Tem pessoas com a vida financeira amarrada, nada dá certo, nada vai bem, por causa de pecados escondidos. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Eu não quero ser duro com você, mas você devia ter tido vergonha de fazer. Agora existe um caminho. Você pode ir com isso para o túmulo e até ter vida eterna. Você já confessou para Deus. E, amado, eu só estou fazendo isso porque é uma ordenança de Deus. Porque só Deus sabe como está a nossa agenda, a minha, da pastora, com tudo que está acontecendo. Nós temos prazos para entregar coisas, temos agendas para cumprir, temos muitas coisas para resolver, coisas sérias, coisas grandes. E eu nunca pregaria uma mensagem dessa nesse tempo se não fosse uma ordenança de Deus. Porque eu sei que depois disso muitas pessoas irão procurar, muitas pessoas que irão querer conversar conosco. Só que eu preciso fazer isso porque é uma ordenança de Deus. Eu fiquei aqui na igreja até 4:30 da tarde. Orei de manhã, mas depois eu passei o dia todo, a tarde toda aqui na igreja.
Para quem não sabe, quinta-feira é o nosso dia de jejum. Eu e a pastora jejuamos na quinta. Se você quer aderir isso também, começa a jejuar pelo menos um dia por semana. Isso vai fazer muito bem para você. Então, eu cheguei em casa quase 5, separei alguns versículos sobre esse tema e vim para a igreja. Desde quando eu subi aqui, quem conduziu esse culto foi o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem assuntos particulares, pendentes para tratar com você. Porque Ele quer te levar para um novo nível financeiro. Ele quer curar a sua alma e o seu corpo. Ele quer que você realmente viva os planos e projetos de Deus como Ele te predestinou. Mas para que isso aconteça, o pecado vai ter que sair. Não só da sua vida, mas da sua boca. Você vai ter que procurar alguém e confessar. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas amado, a luz brilhou. E se você entende isso, você deixa ela brilhar na sua vida. Tudo que tem de sujeira, você vai deixar aparecer. Sabe para quê? Para que Ele possa lavar, para que Ele possa limpar. Pastor, quando eu parar de beber eu vou na igreja. Quando eu parar de roubar eu vou na igreja. Quando eu parar de prostituir eu vou na igreja. Então você nunca vai vir. Eu quero que você entenda que é Ele que coloca a casa em ordem. É Ele que faz tudo em todos. Mas você precisa querer. Você precisa obedecer para começar a desfrutar o que essa terra tem de melhor. Porque existe sim uma herança e uma recompensa lá no céu. Mas amado, tem muita coisa boa que Deus quer que você viva aqui na terra. Tem muita coisa para chegar na sua mão que ainda não chegou. Porque se chegar, por você ainda estar preso nas garras de Satanás, é o diabo que vai desfrutar disso. Mas a herança é sua, a promessa de Deus é sua, a prosperidade é sua, a saúde é sua. Faça igual Jesus. Aí vem o príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada com ele. Não tenha nada do diabo. Não deixe o diabo ter nada de você. Pai, perdoa as nossas dívidas. Adore a Ele, igreja. Levante as suas mãos. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Cante a Ele, igreja. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa,
Ore a Ele, igreja. Ore a Ele, peça perdão dos seus pecados. Pois o bem Diga para Ele que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. todos nós pecamos. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Aleluia. Se você Sim, estiver Deus. aqui, Sim. eu sei, eu venço o pecado. Cante isso para Ele. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Então enche-me de ti. Sim, Jesus. Até que não haja mais espaço. Essa é a nossa oração. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito Em nome de Jesus. sobre a carne. Que o último Adão, Espírito vivificante, reine sobre toda a raiz adâmica sobre a nossa vida ainda. Toda a raiz de pecado que o nosso pai Adão nos deixou como herança, que venha a ser vencido hoje pela nossa nova natureza em Cristo Jesus. Por isso eu oro, Pai, para que os pecados da tua igreja, do teu povo sejam perdoados. A oração do Pai Nosso não diz perdoa os meus pecados, mas nos instrui a orar, perdoa os nossos pecados. Pai, eu oro pelo meu irmão que traiu, pelo meu irmão que abandonou, pelo irmão que mentiu, pelo irmão que foi hipócrita, pelo irmão adúltero, pelo irmão que caiu na bebida de novo, pelo irmão que usou drogas essa semana, pelo irmão que caiu na pornografia, no adultério, na prostituição, pela pessoa que caiu em pecados sexuais, pela pessoa, Pai, que desonrou,
que semeou contenda entre os irmãos, pessoas que falaram mal de mim, mal da minha esposa, mal da minha bebê, mal da minha família. Eu perdoo essas pessoas e eu oro por elas. Pai, tem misericórdia. Essas pessoas ainda não entenderam que somos irmãos, que estamos indo para o mesmo céu, que adoramos o mesmo Deus. Eu oro, Pai, para que os pecados sejam perdoados. Eu oro como Estevão, não compute sobre eles este pecado. Eu oro como Jesus, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem, não sabem o que falam. Que o sangue de Jesus cubra cada pessoa e que os pecados sejam perdoados pelo teu sangue que pagou o preço do nosso pecado. Que nos lava dos pecados. Cante isso. Que nos traz restauração. Sim, sim, grite, igreja. Nada além do sangue. Nada. Nada além do sangue de Jesus. Sim, Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos. Como amigos de Deus. Cante. Nada além do sangue. Nada além do sangue. De quem? Com todo o seu coração, grite: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga isso pra ele. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Diga: eu Sou livre. nada. Nada além do sangue. Nada além do sangue. de Jesus. Sim, só a igreja, como um coral, alvo mais que a neve. Mais que a neve. Cante isso, cante pra ele. Alvo. Mais que a neve. Sim, esse sangue que nos lava, nos limpa, nos purifica. Cante isso, igreja. Ele perdoou os nossos pecados. Alvo que a neve serei. Isso mais uma vez, alvo. Alvo mais que a neve. Oh, alvo mais que a neve. Isso. Sim. Diga pra ele. Diga. Sim. Mais alvo que a neve serei. Levante a sua voz e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Sim, isso. Agora você não vai cantar pra Deus, você vai cantar pro diabo. Diga pra ele ouvir. Ele não pode mais te acusar, ele não pode mais te condenar. Diga pro diabo ouvir: você não manda mais na minha vida, você não me prende mais, você não reina mais sobre mim. Eu tenho um sangue sobre a minha cabeça, eu tenho um sangue que me lavou, eu tenho um sangue que me purificou. Mais uma vez, só a igreja declare: eu sou livre.
livre da prostituição, livre dos vícios, livres da pornografia, livre da mentira, livre do roubo. Livre, livre. Se você é livre, dê uma linda e forte salva de palmas para Ele. Livres. Quem é livre adora. Quem é livre adora. O canto de um pássaro em cativeiro não se compara com o canto de um pássaro que está em liberdade. Se você é livre, você adora. Se você é livre, você adora. Se você é livre, você adora.